Boa tarde, pessoal. Bom, prazer estar aqui. Eu sou o professor Suzuki. Maior prazer estar aqui com a Monique. Né? Boa tarde, Monique, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Bom, eu estou falando com vocês aqui de Maringá, no Paraná. Tá um friozinho aqui, acho que vocês devem ter visto que eu estou com bastante blusa aqui. Tá um friozinho, não, já está bem frio. Sou professor de matemática, tá? Sou autor do sistema. Trabalho com orientação de alunos também, trabalho com um pouquinho de parte de coordenação. E assim, quero agradecer profundamente aí o convite da Aline, né, do pessoal da assessoria ali do PH, para que a gente pudesse conversar um pouquinho, para que a gente pudesse bater um papo sobre essas questões aí que envolvem esse período que a gente está vivenciando, especificamente nas aulas de matemática, né? Eu sou professor há 17 anos de ensino médio, trabalhei com Fundamental 2 já, e a Monique veio aqui para me salvar aqui, para me ajudar nas questões... imagina. Nas questões de ensino fundamental, porque ela realmente tem algumas dicas muito interessantes e importantes para passar para todos, tá? A gente está à disposição, né? Surgindo dúvidas, vocês mandem aí para a gente, porque a gente quer realmente trocar com vocês, né? A gente não quer ensinar para ninguém, a gente não tem a pretensão de saber mais do que ninguém, mas sim a pretensão de trocar informações e fazer o que o sistema PH faz de melhor, né? Que é trabalhar para uma educação de qualidade, trabalhar para uma educação que forme o aluno, mas com esse amor pela educação e com essa troca entre os profissionais, né? Então, acho que isso é muito importante que a gente faça, principalmente num período como esse, em que a gente está vivenciando coisas totalmente novas, né? Então, a primeira coisa que eu diria, gente, para todos vocês nós temos que aprender juntos, né? Nós temos que trocar o máximo de informação que nós pudermos trocar, o máximo de coisas que a gente puder trazer, que a gente puder, né, compartilhar com os colegas, eu acho que é importante. Ninguém esperava, quando começamos o ano letivo, que nós estaríamos fazendo essas aulas da forma como nós estamos fazendo, né? Nós começamos o nosso ano pensando que nós terminaríamos o nosso ano como começamos, né, com quadro, e aí eu estou falando aqui sobre práticas de matemática, então, assim, o quadro ele é muito importante para as aulas de exatas, né? Como resolver um exercício, como mostrar um gráfico, como fazer um desenho, como falar de geometria, como que a gente vai trabalhar isso, né? A gente estava conversando, eu e Monique estávamos conversando durante a semana, e eu estava até comentando com ela, falei assim, matemática é uma coisa que a gente depende muito de olhar no olho do aluno, porque às vezes você fala alguma coisa e você vê aquela cara de dor quase, assim, né? Aquela cara de, parece que aperta por dentro, assim, você percebe que ele não entendeu aquilo que você falou, e às vezes só dele demonstrar aquele rostinho que está com dúvida, que está apreensivo, você já retoma alguma coisa que você acabou de falar. E é duro porque a gente está nesse momento em que a gente está, por exemplo, né, que a gente quando fala com professores, quando a gente faz palestra para professores, a gente está falando e a gente está olhando para os professores, né, então a gente está vendo a reação deles, a gente está vendo o que está acontecendo ali do outro lado. E hoje nós estamos falando aqui, eu estou olhando para a câmera e a gente não consegue ver exatamente a reação que vocês têm, então isso muda, né? E a Monique vai falar um pouquinho para vocês, assim, de tantas coisas importantes que a gente precisa saber sobre o que isso muda, inclusive do ponto de vista emocional, do ponto de vista, assim, né, de neurociência mesmo, um pouquinho quase, para a gente poder entender algumas coisas aí que vão acontecer, tá? A gente não tem esse olho no olho, né? Mas a gente pode fazer uma aula mais acolhedora, e isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente citar aqui. Então, assim, quando a gente fala sobre boas práticas de educação, eu, sinceramente, acho que a primeira coisa que a gente precisa falar a gente precisa acolher esse aluno, a gente precisa criar alternativas para que a gente esteja olho no olho, para que a gente esteja conhecendo mais, para que a gente possa sentir um pouquinho mais esse nosso aluno no dia a dia. E isso, gente, é uma coisa que eu acho importante que a gente faça, que a gente discuta, né? Eu acho que a matemática
ela, apesar de ser uma ciência exata, e que às vezes a gente, como professor de matemática, é até acusado de ser um pouco mais frio, né? De ser muito mais racional, eu acho que ela depende, e a gente tem sentido isso, né, professores de matemática, a gente tem sentido quando faz falta o calor humano, quando faz falta o olho no olho, para que a gente possa desenvolver esta matemática de uma forma mais eficiente. Então, assim, algumas dúvidas que surgem, né? Mas poxa, como é que eu vou fazer exercícios? Né? Eu preciso fazer exercícios, eu não sei se o aluno está aprendendo. Então, a gente vem para trocar um pouquinho disso com vocês, tá? O que eu queria colocar? Primeiro, o aluno precisa estar acolhido. Para que o aluno possa estar acolhido, talvez a gente vai precisar se esforçar um pouquinho mais, ou talvez a gente vai precisar até trabalhar mais vezes, digamos assim, né? O que são práticas que têm funcionado? Eu tenho conversado com alguns professores e a gente tem feito algumas coisas, por exemplo, eu trabalho num grupo com 3 professores, né, sou eu e mais 2 professores, e a gente tem feito pequenos grupos, tá, gente? Eu sei que tem aquela aula, que é aquela aula do dia, da semana, que a gente tem que fazer para a turma toda, mas a gente também tem trabalhado em alguns momentos com resolução de exercícios e com atendimento a pequenos grupos. Então, separar ali grupinhos de 8, 9, 10. Por que isso tem surtido efeito? Uma turma com 30, eles falam menos. Uma turma com 7, e a maioria, não sei como que vocês estão aí, mas a maioria não liga a câmera, a maioria não fala, eles não escrevem no chat, você vê que ele está ali, mas você não sabe exatamente se ele está mesmo ou não. Né? É uma coisa quase que solitária, né? Você sabe que você está falando para algumas pessoas, mas você não tem certeza de se as pessoas estão escutando aquilo que você está falando. Quando você... Interessante também da gente colocar, né, Ricardo, que a gente estava discutindo antes, que quando... E aí o Ricardo falando dessa questão da formação de pequenos grupos, de como ele tem atuado junto com os educadores, e a gente estava conversando como a imagem, né, que chega para mim de uma outra maneira, que chega muitas vezes do busto para cima, e eu não tenho, na verdade, muitas informações em termos de comunicação visual mesmo, né? Não tenho mais informações, eu tenho muita informação verbal, porque isso, a matemática, ela está sendo muito descritiva, né, Ricardo? Sim. E quando eu não tenho essa informação, né, do corpo, e aí agora falando como psicomotricista, né, isso chega para mim, essa imagem do outro, ela chega para mim de forma fragmentada, né, ela chega parcial, e a gente sabendo muito, na verdade, o quanto o outro tem um impacto sobre a nossa construção, né, sobre a construção do sujeito, o como isso, nas aulas no geral, não só nas aulas de matemática, isso de repente tem feito com que os alunos, como o Ricardo falou, se fechem mais, não liguem as câmeras, e aí quando você tem de repente um grupo de 20, 25, 30 alunos, né, os alunos ficam realmente mais tímidos, porque não ver as mãos, principalmente, é algo que gera um temor, gera medo, porque eu não estou conseguindo visualizar o outro como um todo, né? Quando a gente olha para a fisionomia, a gente consegue ler um pouco do olhar. Hoje eu estou muito feliz de estar aqui com o Ricardo, que outro dia eu fiz uma live sozinha e realmente eu fiquei extremamente nervosa. Então, hoje está dividindo aqui a tela. É um prazer, principalmente com ele, que a gente se conhece pessoalmente, tudo. Então, essa questão de você estar realmente dividindo a tela, de você estar compartilhando com os alunos, né? Não só o conteúdo, mas a sua imagem, e não é só a sua, não é só o seu conteúdo que vai, né? É você que está, na verdade, entrando na casa do outro. E mais do que isso, quando a gente está diante da tela, o que acontece muitas vezes quando eu estou pessoalmente, eu tenho a possibilidade de, aquele que de repente não tem uma proximidade tão grande, eu posso ficar numa distância de 1,5 metro, 2 metros, 3 metros, aquele que é mais meu amigo e eu quero conversar, ele está ali do meu lado. Na aula, eu posso ter alguém ao meu lado e na tela ele está ao meu lado, mas na verdade é o que eu estou visualizando que está à frente, eu não tenho alguém para trocar experiência, né? E essa questão dos pares, ela é muito importante também, assim como é importante
Quando eu tenho a questão da imagem bidimensional na tela, eu não tenho a tridimensionalidade, logo eu tenho algo um pouco mais superficial, isso me dá um pouco mais de receio de interagir, e principalmente quando a gente não vê o corpo por inteiro e muito mais a questão das mãos e a questão da expressão fisionômica mesmo, né? Então, isso é importante dentro das práticas da matemática também, né? A gente colocar o corpo em ação, né? E aí o Ricardo tem muito aí para colaborar com os exemplos que ele trouxe para a gente. E aí, quando a Monique fala sobre essa questão, né, de você poder escolher, por exemplo, eu achei muito interessante isso, tá, gente? Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, né? Quando você está no presencial, você consegue se afastar daquele que você não está querendo muita proximidade. No virtual, você não consegue fazer isso, né? Ou você desliga a câmera, ou você liga a câmera, ou você sai da live, ou você fica na live, né? Então, você não consegue ter esse distanciamento. Por exemplo, quando vocês vão a um congresso, se eu e a Monique estivéssemos numa palestra de um congresso, você poderia ter escolhido sentar na primeira fileira, ou você poderia ter escolhido sentar na última fileira, ou você poderia ter escolhido sentar no meio, e nesse momento nós não temos essa escolha. Você está à frente do seu computador e eu estou muito... Ao mesmo tempo que eu estou longe, eu estou muito próximo a você. E se você ligar a câmera, você abre a sua intimidade, né? Você vai mostrar a sua casa, você vai mostrar... Eu vejo muito isso, assim, porque nas lives as pessoas têm mostrado as suas casas, né? Então, assim, você procura o melhor ângulo. É o mesmo problema que nós temos nas redes sociais. Por isso, muitas vezes, tá, gente? Os alunos não ligam as câmeras também. Então, até interessante, porque eu vi o comentário, né? O professor Douglas colocou assim, desse jeito mesmo, temos que praticamente ficar implorando pela participação do aluno. E muitas vezes, assim, sabe, Douglas, eu acho que é isso, é a vergonha de mostrar a minha casa, porque de repente a casa do meu colega vai ter um negócio mais legal do que a minha casa. Então, assim, vai ficar nessa coisa importante aí da gente observar também, principalmente para o adolescente, né? A criança, ela muitas vezes, dependendo da criança, ela até gosta de mostrar, ela quer mostrar. O adolescente, ele tem mais receio de mostrar mesmo, então a gente tem que tomar alguns cuidados nesse sentido. Mas quando você permite que o aluno forme pequenos grupos, e que ele forme grupos com pessoas que ele confia mais, e ele vem até você para discutir sobre essas situações de exercícios, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Eu sei que tem algumas, basicamente aqui, pessoas que gostam da matemática, né? Eu estou trabalhando logaritmo para o terceiro ano, né? Com uma revisão aí de logaritmo para o terceiro ano. Foi muito interessante porque um grupo de alunas amigas, elas vieram falar comigo, Suzuki, a gente pode fazer uma aula, e aí a gente tem essa plataforma maravilhosa do Plural para que a gente possa utilizar, né? Suzuki, a gente pode marcar uma reuniãozinha ali na plataforma para você falar com a gente sobre os exercícios de logaritmo que a gente não está entendendo? E assim, gente, na hora você até pensa, né, putz, vou ter que entender só eles, tal, mas foi riquíssimo, assim, a gente como professor, a gente tem esse problema, né, de a gente às vezes luta para entrar, mas depois que a gente entra, a gente fica meio viciado, né, a gente acha muito legal, a gente quer fazer, eu tenho certeza que a maioria de vocês tem trabalhado aí até de madrugada, acordado cedo, dormido tarde para preparar a aula, para fazer, e às vezes a gente fica na dúvida de se isso realmente está funcionando. E acho que, às vezes, o menor trabalho logístico e um maior trabalho de tempo e chegar e falar, tá, então forma o seu grupo e vamos conversar aqui, vamos sentar aqui, ó, vamos... qual é a dúvida de vocês? E foi muito interessante, porque elas falaram um monte, elas perguntaram um monte. Por quê? Porque elas estavam entre o grupo delas. Elas não precisaram se expor para o outro grupo. Então, isso foi riquíssimo, tá, gente? Esses grupos de estudos podem fazer com que os alunos rendam muito mais. E vou dizer para vocês uma coisa, nós trabalhamos muito, ou quase que só com a nossa imagem, né? Muitas vezes tem aquela turma que você entra na turma e você sabe que a turma te defende. Se um aluno começar a conversar, atrapalhar a sua aula, ele pode até não gostar daquela aula específica, mas se ele gosta da tua imagem, se ele confia em você, ele te defende. Ele fala, ó, pode parar, vai conversar na outra aula, na aula do Douglas, não. Né? Porque eu gosto dele, porque ele, né, assim, eu acho que isso é muito, muito, muito válido que a gente entenda. E agora, nessa parte do virtual, é o momento da gente ganhar eles.
né? Talvez seja o momento da gente ganhar eles. Eu tenho conversado com alguns pais, eu falei assim, ó, eu achei que os alunos, quando a gente fosse entrar em aulas virtuais, eles se sairiam melhor do que eles estão se saindo, no sentido de, é uma geração Y, geração Z, né? Mas na hora que eles precisaram estudar de forma virtual e encarar o professor de maneira virtual, eles eles ficaram encolhidos. Recolhidos. Eles se recolheram, eles não se abriram. Então, isso também foi uma coisa que a gente agora está tendo que trabalhar. Então, esses pequenos grupos, e às vezes até individualmente o atendimento, eu acho que é muito, muito, muito importante. Esse tirar a dúvida, tá, gente? Eu vou dar mais uma dica que eu acho que é bem legal. Acho que alguns Deixa eu só fazer um comentário sobre, assim, você até começou a falar sobre os pequenos grupos, e isso a gente já tinha discutido antes, achei assim, muito, muito importante a questão da escolha, né? Eu posso escolher os meus amigos, e aí fazendo uma comparação, né, com essa questão do espaço pessoal, né, e de quando a gente está diante da tela, que a gente não tem, na verdade, essa chance, né, como você disse, de escolher se aproximar ou não. A gente está muito próximo, a gente está muito próximo do outro. E quando a gente faz, só fazendo uma comparação com espaços públicos, onde, de repente, a gente está numa festa, a gente está dentro de um ônibus, dentro de um metrô, na verdade, é quase que como se fosse a mesma sensação quando eu não posso escolher estar perto ou estar longe, né? Então, o que acontece? O silêncio, o fechamento, o recolhimento, né? O desvio do olhar, e aí agora o que a gente tem na tela? O desligar o vídeo, que é para, na verdade, não me mostrar, né? E os pequenos grupos, eu acredito que favoreça bastante isso, porque eles podem se escolher, e escolher, de repente, conversar, combinar com o professor, né, através do plural, de estar conversando com o professor para tirar a dúvida, né? Então, bem interessante. E uma coisa que, assim, o Daniel colocou uma coisa que eu achei bem interessante e é bem lembrado, assim, né? Ele colocou que, Ricardo e Monique, eu percebi que de forma virtual os alunos mais tímidos têm perguntado mais, pois escrevem as dúvidas no chat e não ficam sendo as atenções a fazer pergunta em sala. Isso é legal, porque percebam, gente, que eu não sei se isso tem acontecido com todos vocês, mas muitas vezes aquele cara mais engraçadinho ou mais expansivo, digamos assim, ele está mais recolhido, e o mais tímido, ele está vendo uma oportunidade de perguntar, né? Ele está vendo uma oportunidade de perguntar sem precisar falar, sem precisar... então, isso tem sido muito, muito interessante mesmo. Que legal, obrigado, Daniel, porque isso é uma observação interessante, como eles têm se saído bem nessa situação, né? Como eles têm melhorado, assim mesmo, essa prática, tá? Uma coisa que eu gostaria de colocar para vocês a gente não... Uma coisa que a matemática, professores de matemática sofrem muito quando a gente tem as aulas presenciais, né? É o tempo que a gente não tem, muitas vezes, para resolver exercícios. A gente fica naquela coisa, aprofundo um pouco mais na teoria, eu resolvo exercícios, como é que eu vou fazer? Uma coisa que eu acho muito bacana é a gente poder gravar a resolução de exercícios e deixar isso como um banco mesmo de informação para o aluno. Então, eu passei uma lista de exercícios e eu posso gravar esses exercícios, né? Eu posso deixar esse arquivo disponível ali também na plataforma. Eu posso mostrar para o aluno que eu estou ali, ó, eu estou pensando em você aqui, fiz os exercícios, gravei, está aqui, se precisar, fala comigo. Então, isso tem sido uma prática que eu acho que é muito interessante, isso tem dado um resultado muito bacana também em relação ao resultado mesmo, porque a grande preocupação é como é que esse aluno vai voltar, né? Ele vai ter aprendido, ele não vai ter aprendido, eu não estou diretamente com ele, eu não sei se ele entendeu ou se ele não entendeu o que eu expliquei. Eu acho que essas resoluções de exercícios e esse contato mais pessoal em que ele possa falar, porque aí, gente, é muito importante também, assim, nesses pequenos grupos, deixar o aluno falar, pedir para que o aluno fale, pedir para ele dizer o que ele está sentindo, porque senão, de novo, a gente vai sair da aula online, a gente vai formar um pequeno grupo e a gente vai fazer a mesma coisa, que é a gente falar e não deixar eles participarem, né? Que é o formato palestra, né? Que, na verdade, é onde a gente retém menos informação, que quando a gente tem a pirâmide da aprendizagem, a gente vê que no formato palestra a gente consegue reter basicamente 5%, e quando a gente discute, quando a gente faz e quando a gente está ensinando, a gente aprende muito mais, né?
E aí, né, Monique, assim, uma coisa legal é, ó, eu, por exemplo, tá, eu passo uma lista de 10 exercícios, eu gravo a resolução desses 10 exercícios. Às vezes ele não vai entender exatamente aquilo que, né, aquilo que a gente grava. Então, aí depois você faz um atendimento em pequenos grupos para ele falar sobre isso, né? Uma coisa que fica bacana também, tá, gente? É você permitir, claro, você não vai obrigar o aluno a fazer isso, mas você permitir que os alunos possam também fazer isso, né? A gente fez uma aula aqui que foi bem legal. A gente falou, ó, qual aluno que quer participar? Então, o aluno resolvia o exercício e aí a gente abria a aula e aí o aluno puxava para ele e falava, ó, eu vou explicar esse exercício. Aí ele explicava o exercício. Isso é muito legal, porque ele tinha que preparar, o outro aluno presta mais atenção porque é uma outra pessoa explicando, é diferente a relação, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa muito legal da gente pensar, porque realmente essa interação, ela ficou prejudicada, mas eu acho que a gente consegue aos poucos ir recuperando essa interação. Eu acho que isso é muito importante também da gente começar a pensar e a aplicar, né? Eu vou mostrar uma coisa, eu vou compartilhar um pouco da minha tela aqui com vocês, que eu gostaria de mostrar eu não sei se todos vocês têm acesso a esses recursos, mas eu acho que é interessante a gente começar a pensar. Isso aqui é uma aula de escala logarítmica, é uma aula que eu trabalhei com os alunos de terceiro ano, tá? Uma coisa importante, eu daria uma dica para vocês, assim, gente, de coração, não compartilha a página do livro com o aluno, né? O aluno, ele está com esse livro, o aluno, ele tem isso na plataforma Plural. Então, compartilhar a tela com o livro e ler aquilo fica cansativo para o aluno. O aluno tem aquela sensação de que ele não precisaria estar ali, porque, afinal de contas, ele já tem aquele livro. Então, tentar resumir o máximo possível. Aqui até tem informação demais, talvez, né? Mas, assim, tentar colocar, por exemplo, uma escala logarítmica é uma escala que usa o logaritmo de uma grandeza em vez da grandeza propriamente dita. Outra coisa, muitos alunos gostam de copiar, eles gostam de pegar, eles gostam de fazer, né? Então, ele vai estar com o caderno dele lá. Cuidado para não passar os slides muito rápido, né? Porque depois o aluno reclama, volta, isso, aquilo. Eu acho que esse cuidado né? Ó, pessoal, vocês terminaram? Isso também aproxima. Gente, vocês terminaram ou não terminaram? Fala para mim, porque senão eu vou passar para o próximo slide. Acho que a gente também, de alguma forma, encorajá-los a participar de alguma maneira. Ó, se não quiser falar, pelo menos responde no chat. E aí, galera, como é que vocês estão? Tal, né? Eu acho que isso é importante, tá? Uma coisa que eu acho bacana da gente trazer é que a gente possa colocar, por exemplo, gráficos, né? Gráficos, figuras. Então, são coisas simples, assim, teoricamente, da gente realizar, tá? Isso que eu estou mostrando para vocês agora são gráficos que eu mesmo produzi ali no Excel, tá? Você joga lá os dados, tem tutoriais no Google, como que você pode fazer. Se tiverem dúvida, também manda, que a gente troca uma ideia sobre isso. Então, por exemplo, trouxe aqui gráficos, fui mostrando para eles. Aqui, gente, isso aqui é PowerPoint, né? Aí você fala assim, Suzuki, mas eu fico com medo, porque às vezes ele está no celular, tudo. Por exemplo, gente, um recurso do PowerPoint simples, a lupa, né? Você aproximou, você conseguiu mostrar ali o que está acontecendo. Isso aqui é um gráfico com escala aritmética, isso aqui é um gráfico com escala logarítmica, né? Isso é um recurso, acho que bem bacana, assim, da gente utilizar. Tá? Um recurso que eu acho muito bacana que tem, e aí assim, dá para você fazer com o mouse, mas dá para você fazer também com as mesas digitalizadoras, se alguém tiver, tá? Você vem aqui embaixo, lá no PowerPoint, você tem a caneta, né? Você tem a caneta que você consegue, por exemplo, gente, escrever mesmo, fazer conta, Suzuki, mas a letra não vai ficar legal. É uma oportunidade de você se aproximar, né? É uma oportunidade de você falar a língua dele, falar, gente, minha letra aqui tá feia, porque por causa do mouse, o aluno vai dar uma risada ali da tua letra, vai achar legal que você também tá ali aprendendo a lidar com essa tecnologia. Eu acho que essa abertura de você chegar para ele e falar, eu também estou com dificuldade, eu também estou aprendendo, mas vamos junto, o professor foi atrás, vamos junto atrás. No PowerPoint, a gente tem a opção de marca-texto também, né? Então, assim, você destaca, você fala, galera, eu queria destacar aqui uma coisa, assim como a gente faz normalmente na aula, né? Destacar lá no quadro, você consegue destacar aqui,
tá? Então, existem recursos muito, muito interessantes no PowerPoint. Eu acho que a gente consegue fazer coisas bem legais aí em relação a essa situação. Bom, vou passar aqui só para mostrar, só para lembrar, assim, a gente pode pegar a imagem, né? A gente pode pegar a imagem da internet, a gente pode fazer, a gente tem diversos recursos para que a gente possa trazer na matemática algo mais interessante. Então, essa questão da caneta no PowerPoint, eu queria trazer para vocês, por quê? Porque é uma reclamação que eu tenho dos professores de matemática aqui na escola que eu coordeno. Eles falam assim, Suzuki, mas de física, né? Mas como é que eu vou escrever? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ter que digitar as contas? Então, existem outras possibilidades, tá? E por fim, eu queria mostrar para vocês assim, colocar o exercício, né? Colocar o exercício na tela, mostrar para ele o exercício. E, de novo, gente, resolve o exercício com ele aqui, tá? Se precisou resolver lá alguma coisa, a letra não vai ficar bonita, eu ainda estou aprendendo a mexer com o mouse, no mouse vai ficar ruim, resolve com ele, né? Coloca o exercício, aproxima, faz alguma coisa junto com ele, tá? Eu acho que isso pode ajudar bastante. Então, resumindo um pouquinho, gente, para que a gente possa, para que eu possa passar também para a Monique falar um pouquinho. Isso aqui, acho que dá para perceber, né? A gente está falando muito aqui do ensino fundamental 2 e ensino médio, né? Aí a Monique vai falar algumas coisas legais aí sobre parte de Fundo 1, né? Acho que é importante a gente ter alguns outros recursos também. Mas, resumindo assim, interação, acolhimento, né? Isso pode ser feito, de novo, com pequenos grupos e com pessoas que estão mais próximas a você e grupos que se entendem um pouquinho melhor. O recurso de você escrever mesmo, tá? E, às vezes, um quadrinho que você coloca na parede lá. Tem um professor de física aqui de Maringá que ele fez uma parede na casa dele. Ele comprou tinta de quadro, ele pintou a parede inteira, ele chegou no colégio e falou assim, não estou achando giz com qualidade e tal, a gente deu lá um monte de caixa de giz para ele, e ele tem feito as aulas na parede de casa. Aí ele até falou, cara, minha esposa está ficando louca, porque suja tudo, porque eu transformei um quarto em estúdio, tudo, então assim, mas a moçada achou o máximo o professor ter pintado uma parede com tinta de quadro e tá ali trabalhando em relação se virou para conseguir trazer o aluno para perto, tá? E a questão do PowerPoint, você poder escrever no PowerPoint, você poder trocar um pouquinho mais nessa situação também, tá, gente? Eu vou, antes de passar, Monique, só colocar aqui, o Alexandre colocou, né, orientar o aluno a estar com a câmera ligada quando ele pode, ele presta mais atenção, né? Isso é legal, assim, é difícil você conseguir forçar muito, né? Porque, às vezes, eu não sei se acontece isso contigo, Alexandre, mas às vezes o aluno fala, não, é que o laptop que não funciona, porque o meu celular está com a câmera quebrada. Então, assim, por mais que a gente coloque, né, é meio complicado, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante essa fala do Alexandre, de que, de repente, esse aluno, assim, e experiências, né, com algumas crianças e adolescentes que eu faço atendimento, alguns têm assistido aula de pijama, né? Então, é aquela questão que o cérebro não entende que ele precisa estar desperto ali naquele momento. Então, de repente, é interessante bater um papo, que assim, é importante entrar numa rotina, ficar numa rotina bem próxima do padrão, ou seja, levantar, fazer a higiene pessoal, tomar seu banho, tomar seu café da manhã, trocar de roupa, tirar o pijama, porque aí isso realmente, de repente, até estimula ligar a câmera, né? Então, estimular, de repente, essa parte de falar que é importante, de repente, manter a rotina, talvez, de repente, estimular que esse aluno abra a câmera. A coordenação tem que conversar muito sobre isso com os alunos, né, Monique? Mas eu acho que cada professor levando em consideração isso também, sabe? Isso é uma coisa que eu trabalho muito com os alunos aqui. A rotina é muito importante, gente. Sabe, assim, para o aluno saber o que é sábado, o que é domingo, o que é segunda-feira, né? Então, eu preciso acordar às 7 da manhã, tomar o meu café, lavar o rosto, escovar o dente, colocar... Eu acho muito legal, eu imagino que em várias escolas já tenha acontecido isso. Nós temos alguns alunos que têm colocado uniforme.
Eles colocam o uniforme e eles assistem às aulas com o uniforme. Alguns pais falam assim, nossa, que legal, que bacana, vocês estão incentivando, e a gente incentiva. Gente, vamos lá, vamos colocar. Tanto que assim, quando eu tenho falado com os professores, vai fazer a aula, coloca o jaleco, para você passar para o aluno aquela ideia do tipo, eu estou em casa, mas, pô, vamos lá, estamos juntos, a coisa é difícil, mas é difícil para todo mundo, então nós vamos levar a sério essa questão de disciplina. Então, essa coisa parece besteira, gente, mas colocar o jaleco da escola, o aluno vai olhar e vai falar, pô, os caras estão levando a sério, né? Os caras estão levando a sério, então eu acho que isso faz muito sentido, sim. Sim, tem muitas falas aqui de professores. A Andréa Garçom escreveu que os alunos gostam de compartilhar e discutir as discussões, e também ela colocou sobre lançar um exercício, dar um tempo para resolver e depois discutir os resultados, né? A Sheila Mancini escreveu que tem feito reuniões de estudo, ela é uma orientadora de um colégio e tem feito reuniões de estudo com monitores escolhidos entre os próprios alunos, então a gente percebe que eles estão tendo autonomia aí também para essas escolhas, isso é muito importante também. Eu tenho escutado também de outros professores que têm deixado essa questão do controle da câmera e do áudio para os alunos, né, fazerem realmente essa monitoria, essa autorregulação, que isso é bastante importante quando a gente, de repente, porque fechar todo o áudio ou abrir, né, então a minha experiência também com o ensino superior tem sido positiva nesse sentido, de que eles têm autonomia de ligar quando, né, tem a dúvida, quando querem participar da aula, e desligar o áudio, para poder, inclusive, facilitar o processo ali de quem está falando, né, para não ficar com um monte de ruído, né? Assim como a gente estava conversando outro dia, né, Suzuki, sobre um aluno, sobre um paciente que eu atendo, que é aluno de uma escola, e ele tem déficit de atenção, né? E tem diagnóstico, é uma criança medicada e tudo, e nesse período ele percebeu que usando fone de ouvido ele consegue prestar muito mais atenção à aula, ele fica no quarto dele, na escrivaninha dele, ele fecha o quarto, então ele tem uma irmãzinha menor para ela não interromper, e aí conversando com o Suzuki, ele teve uma sacada super legal, ele falou, já pensou se quando voltar às aulas, pode dar aí sua ideia, Suzuki? Aí ele teve uma sacada muito boa, sobre essa questão do áudio, porque o aluno percebeu que o colega do lado, quando ele está na sala de aula, ele tira a atenção dele quando abre a mochila, quando vai folhear um livro, então ele perde muito a atenção e ele presta muita atenção em coisas, em estímulos distratores. Fala aí sua ideia, Suzuki. E me chamou a atenção, sabe, Monique, porque eu me lembro acho que foi 2000 e alguma coisinha, num cursinho que eu trabalhava, tinha um aluno deficiente visual. E a gente reservou um lugar para ele que ele tinha que ficar na parede. Porque aí ele ficava na primeira fileira na parede, então ele ficava com o ouvido aqui e ele escutava o professor ali. Porque ele falava que se ele ficasse no meio da sala, qualquer barulhinho que acontecesse, ele perdia atenção no que o professor estava falando. E aí, quando você me falou isso, eu falei assim, nossa, imagina se quando a gente voltar, e claro, é duro porque nem todas as escolas podem ter esse recurso, mas a gente começar a pensar no aluno que tem déficit de atenção, ele poder começar a assistir aula de fone mesmo, né? Que você tem uma comunicação, e aí, claro, organizada pela própria escola, em que o professor tem ali um pequeno microfone, sei lá, e que isso vá direto ali no fone de um aluno que é diagnosticado, que ele realmente tenha déficit de atenção. Achei isso muito interessante, assim, porque são coisas que a gente vai utilizando e a gente vai percebendo conforme as coisas vão acontecendo aí nesse período, né? Eu acho que esse período, gente, é um período para a gente sair melhor e com muito aprendizado, assim, né? Se a gente souber de forma otimista utilizar isso, eu acho que podemos ganhar muito com isso, sim. Exatamente. Bom, na verdade, eu tenho aqui... Fala, Suzuki. Eu queria que você mostrasse, porque a gente tem um tempinho ainda para você mostrar aquela questão dos jogos, tudo que eu acho que é super legal. Eu tenho, na verdade, eu separei algum material para poder compartilhar com vocês. E, ao mesmo tempo, eu já deixei esse material disponível aí para que vocês tenham acesso, porque talvez nós não tenhamos o tempo necessário para poder falar sobre as práticas,
né, sobre todas as práticas. Então, aqui o que eu trouxe para compartilhar com vocês é a questão de que, de repente, nesse momento, durante as aulas de matemática, é super válido a gente estimular também os domínios cognitivos que estão envolvidos nessas habilidades, né? Então, aqui a gente está falando muito mais das crianças do ensino fundamental, desde os anos iniciais até o ensino médio, não trouxe exemplos específicos para cada ano e nem muito limitados, tá? Então, vocês vão ver que tem uma abrangência aí, eu tentei abranger aí todos os anos, e ao mesmo tempo, que assim, eu posso estimular a atenção, a memória, a percepção, posso estimular o planejamento dessa criança, desse adolescente, o raciocínio lógico, né, tomada de decisão. Então, existem algumas questões aí que a gente pode estar colocando um enfoque e, ao mesmo tempo, trabalhar a matemática. Então, aí um tabuleiro, onde, de repente, eu transformei, na verdade, num tabuleiro, fiz um recorte de um material que eu tinha e transformei num tabuleiro que dá para colocar na tela e dá para a gente ter a participação dos alunos. A ideia não é ter o jogo como substituto, realmente, da aula de matemática, mas ser como algo que agregue. Então, de repente, eu posso trabalhar aqui o raciocínio lógico, eu posso trabalhar a questão de planejamento. O que eu tenho que fazer num sudoku? Então, eu tenho 4 formas aí. O círculo, o triângulo, o quadrado e o retângulo, né? E eles têm que ficar distribuídos, eu tenho que ocupar esses espaços em branco, de forma que todas essas figuras elas fiquem nas verticais, nas horizontais e dentro de cada quadro com 4 espaços, sem que elas se repitam, elas não podem se cruzar ali no caminho, né? Ao trabalhar isso, eu vou estar estimulando, de repente pode ser algo que eu vou abrir a minha aula dessa maneira, eu posso estar estimulando ali algo que chame a atenção e que desperte para uma discussão, para que eles cheguem numa resposta. E, ao mesmo tempo, aqui eu posso trabalhar depois, por exemplo, os polígonos, né? Então, aí o quadrado e o retângulo, quantos lados tem? Mas com quantos lados eu fiquei quando eu preenchi todas as tabelas, né? Então, eu tenho que contar, então, 4, então, por exemplo, se eu for contar só dos quadrados, né, eu posso estimular, mesmo nas crianças menores, a noção da multiplicação, né? Então, 4 quadrados, eu tenho 4 quadrados distribuídos aí, porque no final vão ficar 4. E cada quadrado tem 4 lados, então 4 vezes 4, 16, ou que ele faça a adição também, né? Ou trabalhar os vértices, aí eu tenho possibilidade de exploração. Aqui a gente não vou conseguir passar todos, tá? Então, aqui é uma sequência aqui eu posso trabalhar sinal de maior, de menor, mas eu posso trabalhar direções, né? Esquerda, direita, para onde a seta está apontando, para cima, para baixo, e verificar, aí eles têm que analisar, trabalhar a atenção, né, para saber com que completa. Ao mesmo tempo, eu posso trabalhar a quantidade. Quando eu trabalho a contagem de quantidade, aqui eu também estou estimulando com que esse aluno tenha atenção seletiva, tenha foco durante o processo. Esse aqui eu gostaria, sim, de falar, que é um quadrado que eu uso, na verdade, para fazer, chamou de quadrado da respiração, né? Então, os movimentos ascendentes significam inspiração, descendente, expiração, e as retas na horizontal, eu vou fazer um bloqueio dessa respiração. Aqui, de novo, eu posso, de repente, sugerir que a gente faça 5 ciclos, e depois, quantas vezes nós inspiramos? Quantas vezes nós expiramos? E quantas vezes nós fizemos o bloqueio do ar? Porque aí, nessa questão do bloqueio do ar, eles vão perceber que eles têm o dobro da quantidade de inspirações e de expirações, por exemplo. Aqui é um joguinho onde a gente tem que completar com os numerais de 1 a 7, de forma que aqueles que estão na mesma linha, eles somem 12, né?
Então, aqui, o trabalho em grupo fica muito rico, porque, primeiro, quando eles descobrem ali qual é o número que tem que ficar ao centro, eu não vou dizer a resposta para vocês, que é para vocês fazerem, quem não conhece, tá bom? De depois fazer as somas das linhas, tanto das horizontais, como da vertical e das duas diagonais. Então, tem que dar 12 em todas. Então, no momento que eles estão discutindo, que eles estão ali interagindo para saber qual é a resposta, o que pode estar ali, quais são as possibilidades de união desses numerais para poder formar o 12, né? A gente está estimulando também essa participação e talvez nesse momento a gente esteja com esses alunos com as câmeras abertas para poder participar também. Aqui é um quadro que eu fiz com um paciente que eu atendo, que ele tem dificuldade de ler os numerais, assim, 13, 14, 15, 16, antes disso, ok, até o 10, ok, e depois do 20, ele também tem facilidade, mas ele se confunde no 13, 14, 16, 17, né, para nomear. Então, aqui ele teve que preencher com cores, né? Eu gosto muito de usar cores, vocês vão ver muitas coisas com cores. Então, cada linha, seguindo até a mesma normativa aqui do Sudoku, cada linha, cada coluna e cada grande diagonal com 5 quadrados tem que ter essas 5 cores, né? E nesse dia que eu fiz essa tarefa com ele, o que ele precisou fazer? Então, não foi ele quem pintou o quadrado, ele tinha que falar para mim qual era a localização, né? Eu quero 14 de verde. Então, e outra questão de repente, poder mudar ali, não deu certo o 14 de verde, porque depois juntou o 9 também, eu tive que pintar de verde, aí não deu certo, né? Então, ele pode, de repente, reprogramar, né, a aprendizagem. Aqui, quem conhece o League 4, eu só fiz uma reprodução, na verdade, do jogo, Connect 4, né? Que é aquele que a gente coloca as fichinhas por cima, né? E a ideia, o que é aqui do jogo na tela, né? É que eu possa estimular, né? Posso ter 2 times, por exemplo, né? Um time aqui vermelho, o outro azul, né? E aí eles vão ter que escolher os lugares que vão ficar as fichinhas. Lembrando que eu só posso colocar uma ficha acima se eu já tiver uma ficha abaixo ali colocada. Qual é a ideia, né? Formar um alinhamento, eu chamo de alinhando 4 esse jogo, tá? Formar um alinhamento com 4 pecinhas ou 4 círculos, tá? Então, aqui é importante também a gente... Aqui a ideia não é estimular a competição, mas pode ser trabalhada também, porque, na verdade, são questões que, na verdade, a gente vai estimulando desde pequenininhos para que eles trabalhem durante a vida. Dá para preencher o tabuleiro inteiro também, e depois contar quantos alinhamentos cada equipe fez, né? Reprogramar as estratégias. Aqui no jogo de dominó, eu coloquei uma imagem para vocês, mas geralmente eu faço alguns desafios. Quantas peças tem o dominó? Né? E aí eles vão ter que, na verdade, analisar a quantidade de peças que tem aí, quais as peças que estão faltando, né? Então, a questão de análise, e aí, ao mesmo tempo, eu posso trabalhar as peças isoladas, mas aquele dominó que está ali é o centro, 6 e 6, né? Se eu unir os dois lados, ou seja, se eu tiver 2 vezes 6, quanto eu tenho? Então, posso trabalhar a ideia de adição, eu posso trabalhar a subtração também, posso trabalhar ideias multiplicativas. Aqui é um jogo que eu uso o código Morse, onde a gente pode usar tanto luzes, eu coloquei no descritivo de vocês a ideia de usar sons também, tá? Até para a gente sair só da tela. Então, eu posso usar um som de piano, de algum teclado que eu tenha, eu posso usar um som de flauta, um apito, um assobio também, de forma que os pontos sejam representados por sons ou luzes breves, e os traços por luzes ou sons mais longos. E aí construir números, né, numerais, para que eles façam a leitura. De repente é uma sala que está trabalhando com milhares, né, com classes de milhares. Então eu posso, de repente, formar números, fazer um ditado numérico com sons, e depois eles fazem a leitura desses numerais. Eu posso unir esses numerais formando uma operação matemática numa sequência.
Eu posso fazer ditado de letras, formando numerais, de forma que eu já dou a forma por extenso para que ele construa depois a forma com algarismos, né? Aqui é um desafio matemático, eu vou passar até para poder... Aqui também é um outro, eu só vou falar desse último aqui. Aqui é um sudoku de cores, tá? Quem conhece o sudoku, ao invés de ter 9 numerais, 9 algarismos, aqui eu tenho 9 cores. E aqui é um jogo onde eu tenho 4 cores, e esses numerais que tem do lado esquerdo, eles significam a quantidade de peças que eu posso usar em cada tabuleiro. Então, de repente, com um grupo, a gente pode escolher um tabuleiro. Isso, assim, dá para fazer bastante, inclusive com o ensino médio, né? Uso com alunos que estão no ensino médio, deles planejarem, né, a ação. E o que acontece no jogo, nesse jogo das 4 cores? As cores iguais não podem ficar unidas nem pelos lados, nem pelos vértices, né? Então, aqui tem que ter um planejamento, e quando eu terminar de usar, de repente, se eu usei um quadrado amarelo e 2 retângulos amarelos, eu não tenho mais possibilidade de usar o amarelo no tabuleiro, a não ser que eu faça alguma mudança de posição, né? Outra coisa aqui que eu achei importante só relembrar para vocês. Então, quem tem acesso aí, né? Quem está assistindo e é do PH, então sabe que a gente tem a plataforma Plural. Lá no Plural tem uma ferramenta que é o Matific, que tem atividades para crianças desde a educação infantil até o 6º ano do ensino fundamental. Então, tem jogos e tem tarefas que elas dizem respeito também a tudo que a gente está trabalhando dentro da BNCC, né? Então, de acordo com cada ano, então, tem várias formas de busca. Uma dica busquem aí no nosso canal aí do PH, por uma live que aconteceu há 2 semanas aproximadamente, que o Rafael explica tudo sobre o Matific, e é muito interessante, vocês vão ficar apaixonados por essa ferramenta. Bom, aqui da minha parte, acho que é isso. Se vocês ficarem com alguma dúvida sobre... Deixa eu só encerrar essa apresentação aqui. Se vocês ficarem com alguma dúvida sobre... esses jogos, eu tentei colocar o meu ponto de vista nesse material que eu coloquei para vocês de forma bem explicativa. Isso que eu trouxe só com imagem, ele está bem explicadinho aí. E se vocês tiverem outras ideias e puderem colaborar, talvez, e construir mais coisas em cima disso, né? Como a gente disse, a gente não está aqui, na verdade, para ensinar ninguém, mas talvez para dar algumas ideias e compartilhar as nossas experiências, né, Ricardo? Eu por mim, assim, eu acho que é muito legal a gente trocar, né? Assim, eu li vários comentários e acho que são vários comentários que acrescentam para o meu trabalho, para a minha prática, né? Eu penso muito que educação não é uma coisa que a gente tem que, assim, não é uma coisa que tem que ser imposta, e ela não tem que ser uma coisa dolorida, difícil, penosa, nem para nós, professores, muito menos para os alunos, né? Educação é uma grande oportunidade da gente crescer, da gente melhorar, da gente se desenvolver, e ela tem que ser uma coisa agradável, né? Seja ela presencial, seja ela EAD, seja matemática, física, português, aprender é muito bom, né? Aprender é muito, sim, acho que de maneira geral a graça da vida, né? Então, que a gente possa continuar aí acolhendo os nossos alunos, recebendo os nossos alunos e realmente fazendo a diferença aí, independentemente do momento e onde nós estivermos, né? Seja dentro da sala de aula, seja dentro de casa, seja gravando, seja celular. Acho que menos a tecnologia e mais realmente esse se importar com o ser humano. Então, eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez, agradecer o PH, agradecer a Monique, agradecer a toda a equipe, né, a Tati, a Aline, que foram super bacanas aí, porque senão a gente esquece de agradecer as pessoas que estão por trás de tudo, né?
Então, agradecer a Aline pelo convite, agradecer as meninas da assessoria, né? Assim, eu conheço mais de perto a Ellen e a Amanda, agradecer, mas eu sei que tem também a galera lá, a Mônica, tem uma galera super empenhada em ajudar todos vocês, eles que fazem um trabalho aí do dia a dia, de ajudar, de buscar, de fazer, né? Agradecer a Tati, que está aí ajudando a gente aqui, né, na questão de colocar a gente no ar, e agradecer a Monique por esse bate-papo e a todos os que participaram aí da live. Obrigada, acho que foi muito bem fluido, assim, hoje eu me senti melhor que eu não estava sozinha. Obrigada, Ricardo, obrigada, Aline, pelo convite mais uma vez, Tati, pela ajuda aí, todo mundo que o Ricardo citou, realmente são pessoas que estão aí, todos os assessores do PH aí, enfim, estão super empenhados em tudo, eu sei que todos estão aí presentes na live, né? Obrigada às pessoas parceiras que participaram aí também, né? Alguns alunos da pós-graduação também, estou vendo que participaram, né? Obrigada pela participação no dia de hoje, enfim, foi bastante prazeroso, e até a próxima, né? É isso aí, grande abraço. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Cláudio.